eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Em Cristo, digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Todo ser humano, ele gosta de ter privilégios, ou não? Gosta ou não? Chega ao nosso conhecimento que tem uma faculdade em tal lugar, um determinado local, que é espetacular, é cara, mas dali nós vamos fazer a faculdade e direto para o emprego. Então as pessoas que podem, têm o privilégio de poder pagar. E no final passou, já está empregado no excelente... Tem isso? Então, as pessoas que podem são privilegiadas. Não é isso? Outras, não. O banco oferece cartões diferentes um dos outros e uns têm privilégio para não encarar a fila. E as pessoas que têm esse privilégio são quem ganha pouco ou muito? Então, o que acontece? O privilégio está ligado a quê? As pessoas querem o privilégio que o mundo dá para uma classe. O que significa? Quando eu tenho o privilégio e quero, na verdade, está tirando de mim os problemas que os seres humanos enfrentam. Então, o privilégio está ligado a bem-estar, não passar por dificuldade. Amém? Tem uma pista ali que só quem vai passar é os que tem a cabeça branca. Aí quem estiver aqui no engarrafamento desgraçado e sendo novo, vai falar, ai, como eu queria ter o cabelo branco. Não é isso? E o homem anda em busca disso. Quem gosta de futebol, alguém me convida, ó, vai ficar na tribuna de honra. Esse homem que foi chamado para ficar na tribuna de honra, com Beltrano, Ciclano, ele se sente o tal, e quem olha para ele fala, aí, hein? Privilégio. Amém? Vai ficar do lado dos fera. Privilégio. E nós lemos aqui sobre privilégio. Amém? Então, lá no Antigo Testamento, Deus, ninguém conhecia Deus. Deus se manifestou. A quem? A Israel. Chamou Abraão. Separou um povo que estava no meio das outras nações e separou para ele. Amém? Aí quando Paulo começa a relatar isso aqui que nós lemos, está falando, os judeus rejeitaram Jesus. E Paulo relata os privilégios que Israel tinha, que Deus quis. Amém? E percebe o que o nosso irmão fala. Primeiramente, ele fala assim, para começar, em Cristo eu não minto. Amém? Em Cristo eu não minto, digo a verdade. E minha consciência está tranquila que tem o testemunho do Espírito Santo. É para fechar isso, amém? Em Cristo eu não minto e a minha consciência está limpa aqui,
tenho testemunho do Espírito Santo que eu falo a verdade. Amém? Aí o apóstolo Paulo vai relatar aqui dos privilégios que Israel tinha. Amém? E começa a falar. Aí ele fala, e tenho grande tristeza, então Paulo não está nem um pouco satisfeito com a situação do povo dele, do israelita. E vê que é um troço contínuo, há uma dor, uma tristeza do apóstolo Paulo, devido que como os irmãos dele, segundo a carne, estavam. Amém? E não era algo contínuo, a dor, a tristeza que ele sentia. Por quê? E ele fala, segundo a carne. Então, Paulo também faz uma diferença. Ele diferencia a situação. Como? Segundo a carne, não segundo o Espírito. Segundo a carne. Somos todos irmãos segundo a carne. Amém? Mas Paulo fala que ele já tinha nascido de novo segundo o Espírito. Que ele era israelita. Amém? Porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos. Olha que ponto ele chega. Amém? Um amor profundo. Perder sua própria vida, e esse é o correto, para salvar os irmãos. Olha o desejo dele. Amém? Que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos. Então, presta atenção, adoção de filhos, por quê? Deus decidiu pegar Abraão, pegar um povo entre todas as nações e colocar eles agora num relacionamento íntimo com Deus. Agora são meus filhos, um povo só. Um povo. Adoção. Agora vocês não estão perdidos, vocês são meus filhos. Privilégio. E a Bíblia diz que não era porque eles eram mais numerosos, nada disso. Na verdade, eram os mais fracos. Mas Deus decidiu escolher. Olha o privilégio. Tu, titubeando, andando, vagando, adorando um montão de Deus, aparece esse ser grandioso, Criador dos céus e da terra, e fala assim, vocês agora são meus filhos. Amém? Privilégio. Perdido, agora o Criador se apresenta. São meus filhos, agora. Abraão, que isso? Sou teu pai, agora sou teu pai. Amém? Era lá perdido no meio de um povo pagão, adoração a Deus morto, a esse Deus poderoso, fala com ele, ele ouve, e para resumir, fala assim, agora eu sou teu pai. Amém? Você e a tua descendência. Amém? Glória a Deus. E a glória aqui e a glória, ó, adoção, filhos e a glória aqui é Shekinah. Aqui é Shekinah, que enchia o tabernáculo, enchia o templo. A glória, a presença de Deus ali com eles. Amém? Então, ó, são meus filhos e a minha presença vai ser uma realidade no meio de vocês. Privilégio. Amém? Ou não? Glória a Deus. E os concertos, o que acontece? E os concertos, iam se passar os anos, os tempos, não iam? Iam se passar. E os concertos, Deus apareceu a Abraão e fez uma aliança. Depois Noé, depois vai vir Moisés, Davi, e Deus falando, fez a aliança para renovar. Falar assim, aliás, a aliança era para quê? E continuo aqui, estou renovando a aliança. Você sempre presente no meio de vocês, sempre renovando as alianças, como mostrando que ele estava presente e não tinha esquecido. Amém? Amém ou não amém? Glória a Deus. E a lei? E a lei? E a lei o quê? No dia a dia, no cotidiano. No cotidiano, o que acontece? Conversando, cotidiano, quais as atitudes do dia a dia para preservar eles do mal. Amém? Preservar eles do mal. Decisões deles. O que fazer, o que não fazer. Que escolha? Não, escolhas erradas não. A lei foi para isso.
para direcionar eles. Então, presta atenção nisso. Filho, presença, direção. A lei foi para isso, amém? Olha os privilégios. É isso que Paulo está relatando aqui. Amém, irmão? E o culto, toda a cerimônia, todos aqueles aparatos que faziam matar os animais, tudo aquilo. O culto era, naquele momento, se reunir para prestar um culto a Deus. O culto, o privilégio de me cultuar, estou dando a vocês. Amém? Os outros povos não tiveram esse privilégio de adorar, cultuar naquele momento o Deus vivo. Para tu ver a importância que eles davam quando foi para a Babilônia e eles mandaram o quê? Cantar lá. Arrasados. E eles falam o quê? Como nós podemos entoar hinos em terras estranhas? Aí eles falam, que saudade de Sião. Dor no coração, porque não estavam podendo mais cultuar lá em Sião, que foi onde Deus estabeleceu o local. É profundo ou não é? Amém? Outro privilégio, cultuar esse Deus maravilhoso, Deus vivo e verdadeiro. Isso aqui é tudo verdade, amém? Olha os privilégios que os meus irmãos tiveram. E ele continua. E as promessas, todas as promessas da Bíblia eram para Israel. Todas as promessas lá no Antigo Testamento sempre foi para Israel. Que Jesus ia vir, por isso que ele apareceu primeiro para os judeus, o Salvador ia chegar, ia ser da descendência de Davi, segundo a carne, como aconteceu. E quem estava esperando se deu bem. Amém? Glória a Deus. E as promessas dos quais são os pais, não pode nunca esquecer dos pais. Isaac, Abraão, são eles. Deus não é um Deus de morte, Deus é um Deus de vivo. Amém. Abraão, Isaac e Jacó, os pais, as alianças fechadas com eles. Amém? Os pais, não pode esquecer deles. São os pais, lembra dos nossos pais? Por isso que quando tu vê Davi orando, alguns irmãos orando, fala assim, olha a promessa que o Senhor fez aos nossos pais. Então estava garantido aqui por causa da promessa que ele fez aos pais. Aleluia. Os pais são de vocês, que delícia saber que vieram da descendência de Abraão, Jacó, Isaac. Os pais, lembra a aliança com os três? Vocês. Ele não vai falhar. Amém? Dos quais é Cristo. Fez aliança com Davi? Jesus não nasceu da tribo de Davi? Dos quais é Cristo. Só que finaliza assim. Segundo a carne, o qual Cristo é sobre todos. Deus bendito eternamente. Olha como é que fecha. Amém? Agora, viu o que é para Israel o privilégio? Só que aí, quando eu olho Efésios, diz que eu era estranho, morto em delito e pecado, todos nós, separado da vida de Deus, estranho aos concertos, sem privilégio nenhum, como um ateu aqui no mundo. Como um ateu aqui na terra. Sem privilégio nenhum. Mas a Bíblia diz que ele se voltou para nós. Aí a Bíblia me diz que depois disso, se eu recebi ele, porque isso tudo quem fez foi Deus, lembra? Para Israel, Deus. Mas veio Jesus para a salvação chegar a toda a humanidade. Agora, quem tem o privilégio? Não foi só para eles mais, porque dos dois, ele fez um povo só. Então, agora eu recebi o privilégio de ser adotado. Adotado e ser chamado filho de Deus.
A glória, quem é deles? A glória nossa, a Shekinah, a presença é nossa, a glória, a manifestação da glória dele é nossa, dentro da nossa alma. É isso que Paulo está falando. Foi transferido para a igreja. Um povo agora que recebeu ele como Senhor e Salvador, se tornou filho, que pode falar, Abba, Pai. E a glória Shekinah dentro da alma. A lei da liberdade chegou. O escravo saiu de cena. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou. Então é o quê? Para que agora essa lei maravilhosa? Porque ele está preocupado com a minha vida. Ele se preocupou, foi uma aliança eterna que ele fez na cruz do Calvário. Uma aliança eterna e a lei da liberdade para quê? Para eu não me machucar, para me direcionar no meu cotidiano, para mim não me ferir, para me sentir o amor dele. A lei da liberdade, a lei do amor, lembra? Lá em Reis, diz que Deus se manifestou numa nuvem, mas era tão escura, e era assim lá, que os sacerdotes ficaram apavorados, com medo daquela nuvem, que tremia, era Deus ali se manifestando na escuridão. Eles temeram os sacerdotes. Mas a Bíblia diz que Jesus, quando, naquele momento com os três, ele glorificado, e Pedro falando, vamos fazer 3 tabernáculos, 3 tendas, para vocês morarem. Aí a Bíblia diz que uma voz saiu de nuvem luminosa, nada de escuridão. A voz do amor, a voz da santidade, luminosa. Esse é o meu filho amado em que eu me comprazo. Escutai-o. Escutai, é a lei agora de Cristo em nós. Escuta ele, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que mudança! Agora eu tenho o privilégio de carregar a lei de Cristo dentro de mim, e é para o meu bem maior, não me machucar, amém? E o culto, agora o culto é para mim privilégio. Ele fala assim, ó, eu te autorizo, eu te capacito a me adorar em espírito e em verdade. Em espírito em todo lugar, em verdade de acordo com a lei da liberdade. Amém? Essa é a mudança radical, com a autoridade do Senhor Jesus reinando em nossas vidas, reinando aqui nesse espaço, reinando em nossas vidas lá fora, com o propósito para a gente não se machucar. E cultuando, que beleza, cultuar. Aí entendeu agora? Porque os nossos irmãos vão no templo, pegam ele, maltrata eles, açoita eles, ele sai. Ele achou a gente digno de sofrer por ele. Porque eles receberam aquilo como um privilégio. A nós não só nos foi dado a graça, o privilégio de crer nele, como também padecer por ele. É um privilégio. Que privilégio! Poder ser chamado de filho. Olha, irmãos, olha que amor nos tem concedido o Pai, que nos deu os privilégios de sermos chamados filho dele. A presença, cultuar, fazer tudo para Jesus, não tem peso nenhum, é um privilégio. Gosta de ter o cartão do banco? Que privilégio! E servir Jesus, um peso. Que desgraça! Está repreendido. Tomei posse desse privilégio. E lá no Antigo diz assim, olha só, estou levantando um profeta, semelhante a mim, Moisés falando. Quando ele falar, dá ouvido. Porque em Atos vai falar, e quem lá vai falar, e aqui repete em Atos, ó.
Quem não dá ouvido à voz dele será destruído. Atos 3, 23. Então, em nome de Jesus, vou tomar posse desse privilégio. Eu me sinto maravilhado por poder comprar tudo, fazer o que eu quero. Ai, que privilégio. Ai, que privilégio ser filho. Ai, que privilégio cultuar em espírito e em verdade. Ai, que privilégio receber uma aliança do Todo-Poderoso, uma aliança eterna. Ai, que privilégio, Ele está sempre comigo, porque Ele diz que quem guarda o meu mandamento, esse é o que me ama, e o que me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei, e nos manifestaremos nele, vamos fazer morada nele, culto 24 horas para Ele. E as promessas, toda minha. Olha, mudou, e agora o meu mundo espiritual, casa espiritual. Então eu vou tomar posse desse privilégio em nome de Jesus, de ter Ele como meu Senhor da minha vida, que me sustenta 24 horas, é só reconhecer. Então esse é o privilégio da igreja, não é privilégio que se reunir para quê? Para que estão se reunindo? Para ser curado? Não, eu estou me reunindo porque já é um privilégio pregar essa palavra, é um privilégio ouvir essa palavra, é um privilégio adorar Ele em espírito e em verdade, é tudo privilégio para nós. Agora, como eu quero esse privilégio? Ele trabalha na nossa alma para nós nos alegrarmos, ficarmos maravilhados no estado em que a igreja se encontra, os verdadeiros. Não revelando ainda uma insatisfação na alma. Não, ninguém que dá uma notícia boa e oferece algo bom com tristeza, com pesar. Não. Tu é amado e se sente amado, é uma honra. Tu recebe a palavra de quem te ama, tu ama. E tu sente isso na alma. Porque a salvação, a Bíblia diz lá em Isaías, profetizando, que a experiência que um salvo ia revelar era alegria. Amém? E a salvação, quando eu tomo posse desses privilégios, eu revelo que fui salvo. E revelo que é uma honra viver essa palavra. Porque no final, vamos perceber, vamos enxergar que é ela, tudo que vai interessar naquele dia, é o que ela falou. Mais nada. Amém? Paulo fala, olha a glória deles, olha os privilégios deles. E esse privilégio chegou até nós, que era só sombra. Agora é uma realidade na alma. Então vamos tomar posse desses privilégios em nome de Jesus.